E aí a mentalidade empreendedora, ela funciona assim. Eu vou plantar e eu vou colher. E o plantio dá muito trabalho. Todo mundo quer colher, porque a colheita é um momento feliz, todo mundo colhendo, faz festa, dança, todo mundo quer isso. Ótimo. Só que antes vem o quê? A colheita. Desculpa, o plantio. O plantio é muito duro. Você tem que arar a terra, tem que rasgar a terra, tem que botar semente, tem que colocar, é no sol. Tu não vê resultado na hora, você não vê resultado no mesmo dia, não vê no dia seguinte, não vê. Às vezes você não vê resultado em meses. E você tem que ficar trabalhando a terra sem ver resultado, acreditando que aquilo que você plantou, você vai colher. Então não basta plantar e colher, você tem que plantar, perseverar e colher. Porque entre o plantio e a colheita tem um tempo, e você tem que perseverar nesse tempo. Então, a mentalidade empreendedora, ela é baseada nisso, baseada em plantar e colher. Então, a gente tinha muito claro na nossa juventude que a gente estava plantando. E era plantando para a nossa vida, plantando para os meus filhos, que eu nem tinha ainda na época, plantando para mudança de vida, ou seja, o prêmio do futuro era muito grande. Então, a gente sempre tinha em mente que qualquer esforço seria compensado futuramente. Trocando em miúdos, a gente trabalhou alguns finais de semana, enquanto muitos amigos meus iam para a praia. Mas a gente sabia que anos adiante a gente iria para praias que esses amigos jamais iriam frequentar. Tudo tem um preço, não é? E eu sempre falo que o preço é muito barato. Apesar de muitos acharem que não estão a fim de pagar, se você comparar com o prêmio, o preço não é alto. Eu sempre cito que uma coisa importante na minha vida foi quando eu conheci a Luciana, me apaixonei por ela. Eu tinha 18 anos, ela tinha 15. Nossa. Então eu me apaixonei por ela e eu falei, eu quero casar com essa menina, que eu vou passar o resto da vida com ela. E aí eu me casei aos 20. Né? Aos 20 eu me casei, eu tinha 20, ela tinha 17. E a nossa vida começou assim, eu vendia curso de inglês já nessa época, trabalhava como vendedor de curso de inglês. E a nossa vida começou assim. A gente, logo assim que casou, morou em frente à favela, não era na favela. Era literalmente, você atravessava a rua, você estava na favela. A gente chama lá no Rio de Janeiro da boca da favela. A gente casou e o melhor presente que a gente ganhou foi uma televisão de 14 polegadas usada. Não é? A gente não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Mas como não tinha geladeira? Não tinha dinheiro para comprar uma geladeira. Então, assim, a nossa vida começou assim. E eu trabalhava como vendedor de curso de inglês, estava começando a minha vida. Só que eu acho que quando eu me casei, que era uma coisa que eu queria muito, Luciana queria muito, assim, eu ganhei mais força, ganhei mais foco, e aí a gente começou a construir a nossa vida. E eu cresci dentro dessa empresa, trabalhei 4 anos nessa empresa, entre 1991 e 1995. Quando eu saí dessa empresa e abri a WhatsApp. A primeira escola da WhatsApp eu abri em 3 de abril de 1995, lá no centro do Rio de Janeiro. Isso, e abri a WhatsApp. Talvez eu precisasse de uns 100 mil reais, mais ou menos, na época, para abrir, seriam uns 400, 500 mil reais. O que custa para abrir uma escola, né? Até hoje, né? Se abrir uma escola da WhatsApp, custa aí 450, 500 mil reais. Eu não tinha essa grana. Tinha talvez uns 80 mil que eu tinha guardado. Eu estava ganhando já bem, mas não tinha o suficiente. E aí eu complementei com o dinheiro de um cheque especial, que era por volta de 20 mil reais na época. Era por volta, não, era exatamente 20 mil reais na época, que hoje deve ser por volta aí de uns 200 mil reais. Entre meu e da Luciana, pagando 12% de juros ao mês. Mas era a grana que a gente tinha, aquele era o momento, aquele era o timing, a gente abraçou esse desafio e com mais um dinheirinho que eu tinha guardado, a gente começou. Porém, aquele dinheiro não era suficiente. Era suficiente para fazer uma reforma, porque você vai fazer uma reforma num prédio num andar de 430 metros quadrados. Nossa primeira escola tinha 430 metros quadrados. É grande isso, era um andar comercial inteiro. Na esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega com a Avenida Rio Branco. Você consegue fazer o que com isso? Você consegue dar uma primeira reforma. Não é? Então, alugamos ar-condicionado, alugamos linha telefônica, na época era linha telefônica, era alugado, você alugava, né?
Hoje em dia qualquer um vai lá pega a linha, mas na época não era assim, né? E foi assim, começamos. E assim, essa grana dava para quê? Para dar essa primeira reforma. Para pagar os funcionários no mês que vem, porque a gente abriu já com 20 funcionários. Pô, Flávio, abriu grande. A gente abriu grande porque tu põe aluno, tu tem que ter professor, tem que ter recepcionista, tem que ter auxiliar de limpeza, tem que ter vendedor. Não tem jeito, uma escola é gente, é prestador de serviço, né? E aí, se eu não vendesse, não tinha dinheiro para pagar as contas no mês seguinte. Já quebrava no primeiro mês. Então, eu tinha que vender. Então, vender era a parte que eu me garantia. Era a minha especialidade. Então, a gente sempre bateu todas as metas. Não quebramos do primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, nem no oitavo, porque no oitavo a gente abriu a segunda escola, que já foi em São Paulo. E depois nós abrimos 24 escolas nos primeiros 3 anos. Então, a cada 45 dias, nesses próximos 3 anos, eu com 23, Luciana com 20. Então, dos meus 23 aos 26, dos 20 aos 23 da Luciana, nós abrimos uma nova escola própria, não era nem franquia, não, eram escolas próprias. A cada 45 dias a gente inaugurava uma nova escola, por 3 anos. Exatamente. Aí depois a gente começou a fazer franquia. E aí, para resumir, fazendo franquia, a gente expandiu até quase 400 escolas, 396 escolas, e vendemos a empresa para um grande grupo brasileiro em 2013, na época, em valores da época, por 960 milhões de reais. Se for valores atuais, é 1 bilhão e 100, mais ou menos. Então, assim, essa primeira parte da nossa vida foi assim, não é? Saindo do zero, do ônibus lotado, do ônibus cheio, da boca da favela, não é? Para ser vendedor, para pegar um empréstimo no cheque especial, para abrir uma primeira escola e trabalhar 14, 15 horas por dia, eu e Luciana juntos, e depois sair. Por exemplo, quando a gente abriu uma escola a cada 45 dias, a gente saía de casa segunda, eu viajava para um lado, Luciana para o outro, e a gente viajava para várias cidades. As 24 escolas eram em várias cidades, nas principais capitais do Brasil, né? Então, muitas vezes a gente se encontrava no aeroporto. Então, a gente se encontrava segunda-feira saímos de casa, sexta-feira a gente se encontrava. E a gente era muito jovem, então a gente sabia que aquele era o momento da gente fazer uma pegada, aquele era o momento da gente pagar o preço para construir o nosso futuro. E a gente não poupou esforço para isso. Você tem pequenos momentos e grandes momentos. Se eu for pensar nos grandes momentos, deu tudo certo, né? Tudo deu certo. Se eu for pensar nos pequenos momentos, o deu certo é formado por muitos errados e alguns certos. Então, não foram todos os produtos que eu não sei que funcionaram, todas as estratégias que eu criei que deram certo, não foram todas as escolas que eu abri que funcionaram, não é? Mas eu estava sempre andando para frente, no geral, no todo, não é? Então, se a pessoa, às vezes a pessoa tem aquele pensamento positivo, que é assim, não, vai dar tudo certo. Eu não gosto disso. Porque não vai dar tudo certo. Vai dar errado, sim. A gente vai receber mais não do que sim. A gente tem que perseverar, porque o que vale é o sim. Às vezes você recebe 5, 6, 7 não. Mas aí você vai lá e tem um sim. Aquele sim compensou os 5, 6, 7 não. Então, a vida é feita de mais não que sim. Nada é fácil. Mas o que faz a gente conquistar o prêmio é a nossa perseverança até chegar no prêmio. Na mentalidade empreendedora, eu costumo dizer que a palavra até é uma das palavras mais importantes no dicionário de quem quer empreender. Porque a palavra até, ela significa assim, olha, eu vou trabalhar até conquistar o prêmio. Eu vou me dedicar até, eu vou estudar até, eu vou me preparar até. Porque, infelizmente, as pessoas são cada vez mais imediatistas. Então, elas nunca fazem as coisas até. Elas fazem quando tomam não param. Elas desistem. Elas não se acham capazes. Elas duvidam da sua capacidade. Elas questionam se era aquilo mesmo que deveria fazer. Às vezes a pessoa ela é uma enfermeira, mas ela pensa, não, agora eu quero vender esse produto. E aí, não, é isso que eu quero, eu estou feliz como enfermeira, mas eu quero ganhar mais, esse produto já me dá essa perspectiva.
Aí ela começa a vender aquele produto. Aí ela toma 1 não, 2 não, 3 não. Aí ela já começa assim, eu acho que eu tenho que voltar para a enfermagem mesmo. Então, assim, de novo, entre o plantio e a colheita tem uma distância. Eu quase desisti no meio desse caminho. Eu tive momentos que eu quase desisti. No início, eu quase desisti. Tive momentos de dificuldade que eu pensei em desistir. Então, e se eu tivesse desistido? Eu não estaria aqui.